na Nubier, né? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou formada em administração de empresas, estudei na GV de São Paulo, que é uma escola que tem uma reputação muito bacana. Também estudei durante 2 anos Direito na Escola de Direito do Largo de São Francisco, da USP. Então, isso denota que eu tinha, assim, algumas possibilidades na minha carreira, mas eu realmente sempre adorei administração de empresas. Eu gosto de negócios, do mundo dos negócios. É um negócio que me atrai e me entusiasma, porque eu acho que constrói histórias, constrói vidas, enfim, eu sempre gostei muito. E fora que o mundo empresarial é um mundo extremamente social, onde você troca ideias, sempre está com pessoas interessantes, então sempre gostei disso, né? Enfim, eu realmente optei por seguir carreira em administração e, originalmente, como muitos egressos da GV, eu fui trabalhar em banco, né? Trabalhei num banco que hoje é parte do Grupo Itaú, que era o Banco Francês e Brasileiro, que hoje é a divisão Personalité do Itaú, na área de, primeiro, leasing, durante 1 ano e meio, depois fui para a agência. Foi minha primeira experiência como uma pessoa de negócios, uma experiência bastante realista. Acho que você fazer negócio, ser um gerente em agência é um negócio muito, assim, enriquecedor do ponto de vista humano, porque você tem que ser humilde, você tem que ser persistente, e para mim foi um grande aprendizado. Depois de 2 anos no banco, eu recebi uma proposta, fui trabalhar numa multinacional americana, chamada Cummins, que acho que até hoje é a maior fabricante mundial de motores a diesel. E nessa área eu tive uma outra experiência, não de vender, não de, né, fazer negócios em si, mas, na verdade, eu administrava, a partir daqui do Brasil, as relações comerciais com alguns mercados internacionais, particularmente o Far East, né, ou seja, a Ásia. E foi uma coisa muito legal. O escritório central era em Singapura, e eu fazia gestão dos negócios entre Singapura e a fábrica aqui do Brasil. Então, foi uma experiência numa época em que não havia internet ainda, estou falando de 1989, muito interessante, de pela primeira vez ter contato com uma rede mundial de computadores, porque havia redes privadas, grandes corporações tinham redes privadas, e eu tinha acesso a essa rede. Então, foi a primeira vez, em 1989, que eu vi a possibilidade de você mandar uma mensagem, que nós já chamávamos de e-mail, agora, aqui no Brasil, em segundos, alguém está lendo em Londres ou em Singapura. Era sensacional. Foi uma experiência muito, também, significativa. E aí, depois, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, e essa foi uma característica que marcou a minha empresa, a vida profissional, que eu queria fazer parte, mas também contribuir. Não era só eu dar uma ideia e, quem sabe, um dia alguém ver. E numa empresa muito grande, como era a Cummins, uma empresa global, com muitos funcionários, muitos escritórios, e uma empresa com DNA de engenharia, especificamente, era muito difícil eu ter uma contribuição maior, principalmente que era muito nova, não era engenheira, era mulher. Isso era um fator de verdade que fazia diferença naquela empresa, naquele momento. Não estou dizendo que é assim agora, mas naquela época fazia. E eu acabei voltando para a escola, que também é uma característica, eu gosto de estudar. Fui fazer uma pós-graduação na GV, e naquela época estava bombando o mundo do franchising. E eu acabei optando. Você tinha que fazer um trabalho de curso, eu fiz um trabalho sobre franchising na Casa do Pão de Queijo, e acabei conhecendo o diretor de marketing, e ele acabou me oferecendo uma posição na franqueadora. Fantástico, um homem realmente de marketing, a primeira pessoa de marketing com quem eu realmente trabalhei, e foi excepcional. Realmente foi descobrir o que era você lançar um produto, o que era você lançar uma loja. Na época eles lançaram uma outra rede de frozen yogurt, que não, inclusive não foi bem sucedida, mas foi muito legal a experiência. E aí eu adorei, né? Depois, por razões dele, ele acabou saindo da empresa,
e eu acabei seguindo, né, porque eu gostava de trabalhar com ele, eu tinha muita afinidade, mas imediatamente eu, através de uma amiga minha, recebi uma proposta para conhecer um homem chamado Rodrigo Sá Menezes, que era o dono do grupo Propeg. E a Propeg, ela tinha, através do Rodrigo, naquela época, um investimento que hoje seria chamado de Venture Capital, e ele era um anjo. Então, ele investia em várias empresas de tecnologia, e uma dessas empresas de tecnologia se chamava Medialog. E eu fui trabalhar, na verdade, na holding do Rodrigo, não fui trabalhar na Medialog, mas eu tinha muita afinidade com tecnologia. Eu era uma pessoa, naquela época, não era todo mundo que tinha o seu computador para trabalhar. E eu ficava procurando, porque eu já tinha um conhecimento de informática. Meu primeiro contato com o computador foi quando eu ainda estava no colegial, com 15 anos de idade, o que era absolutamente incomum naquela época, mas foi o meu caso, e eu tenho muita afinidade com tecnologia. E, na época, o sócio, foi o sócio fundador da agência Clique, que é o Pedro Cabral, observou esse meu comportamento e acabou me convidando para trabalhar com ele, muito mais pela perspectiva de que ele viu que eu tinha afinidade com tecnologia, o que eu de fato tinha. E aí a gente embarcou numa jornada que começou então na empresa que se chamava originalmente Medialog, que mais para frente eu vou contar a história, veio a se chamar Agência Clique, onde eu fui ser diretora de atendimento da companhia. A empresa era muito pequena, tinha 10 pessoas, e aí a gente foi vender projetos. Não era, a Medialog era uma agência digital, embora não se dava esse nome, nem existia isso, era uma produtora de multimídia, tá? E nós fomos vender projetos de multimídia para grandes empresas. E o primeiro projeto que eu consegui vender foi de um quiosque multimídia para a inauguração de uma fábrica da Unilever em Vespasiano, que hoje não existe mais. E era um projeto super inovador, eram uns totens que você clicava na tela. Naquela época não existia clicar na tela, estou falando de 1993. Você tem uma ideia, naquela época não existia nem o notebook multimídia, o notebook era só editor de texto ou planilha de dados. E vendemos, foi um projeto super tenso de implementar, porque como todo projeto de tecnologia sempre dá muita confusão, e eu me lembro assim de o presidente mundial da Unilever ia pousar em 10 minutos e os quiosques ainda não estavam funcionando. Mas, enfim, deu tudo certo, e a gente começou a vender muitos projetos multimídia, que na época eram muitos projetos de fazer CD-ROM. Então, você fazia CD-ROMs para empresas ou para editoras. No caso da nossa empresa, a gente acabou fazendo a segunda edição do Almanac Abril, né, em CD-ROM, que era um projeto importantíssimo, e fomos a primeira empresa a fazer CD-ROMs da Playboy fora dos Estados Unidos. E esses projetos deram muita visibilidade para a gente. Aí fomos seguindo, 93, 94, no começo de 95, começou a se falar de internet, que era uma coisa recente lá fora, e eu vi o primeiro site carregar, um site qualquer, e eu achei aquilo sensacional, porque eu me lembrei da minha experiência, né, anterior com redes mundiais de computadores. Eu falei, nossa, isso é uma ferramenta de negócios muito útil, sensacional. E eu fui tentar vender um projeto de internet para algum cliente, né? E, de novo, eu estava na GV, então eu sempre muito ligada à faculdade, e um dos meus professores era um superintendente de marketing do Itaú. E eu tive uma conversa que eu acho histórica, que foi chegar para esse homem e falar assim, olha, professor, o senhor não acha que o Itaú deveria ter um site? E aí ele me falou, mas o que é um site? E aí eu falei, o senhor sabe o que é internet? Ele falou, não, nunca ouvi falar. Era absolutamente normal. Eu falei, então, internet é uma rede mundial que conecta computadores, um lugar onde você vai mandar uma mensagem que agora em segundos outras pessoas vão poder ler, mas você vai poder ter vídeos, nada daquilo era real. Estamos falando de internet de escada 0.1, assim. Mas ele comprou minha ideia e eu vendi o primeiro projeto de internet a ser vendido
no Brasil. Na época, já havia 2 sites no Brasil, quando a gente lançou do Itaú, que era o da Embratel e do Bradesco, que foram, respectivamente, o primeiro e segundo site do Brasil. O terceiro foi o do Itaú, feito pela Medialog. E, a partir daí, nós começamos a fazer vários projetos de site. Fizemos para a Whirlpool, fizemos para o Grupo Algar. Em 1997, nós vendemos o primeiro projeto de grande porte. Eu vendi o projeto de digital, o primeiro projeto de digital da General Motors no Brasil. E era um projeto enorme, porque você tinha a parte das concessionárias, dos carros, e até hoje me lembro um projeto que era assim, pessoas que vão para lugares através de caminhos. Esse era o conceito. Projeto excepcional, muito ousado, que deu muito destaque para a gente. E depois, até como consequência desse projeto, eu fui convidada a me tornar sócia da companhia, que era uma ambição minha, né? E seguimos, e cada vez mais fazendo projetos, a internet crescendo muito. E em 2000, a Medialog, ela recebeu, anteriormente, né, ela recebeu um aporte do Opportunity, e um investimento que nos direcionou para vários caminhos. Essa altura a gente não estava mais ligado à Propeg. E em 2000, o Nizam Guanais e o Guga Valente investiram na empresa através de um fundo deles. E essa empresa, que se chamava até então Medialog, passou a se chamar Agência Click. Junto com o investimento do Nizam e do Guga, a gente ganhou um sócio, que foi o PJ Pereira, que é o PJ da Pereira Odell. Ele veio para ser o criativo da agência, e naquele momento a gente já estava realmente bombando, a gente tinha projetos muito grandes, mas a empresa explodiu, até porque o primeiro projeto que veio junto com o Nizam foi fazer o IG, né? A agência Click foi a empresa que fez o IG, o que deu uma visibilidade sensacional para nós. E um pouco depois a gente acabou ganhando o primeiro Grand Prix da história do digital em Cannes. E isso foi excepcional, porque, obviamente, uma empresa que fazia algo que era muito pouco conhecido na época, e não só pela internet, vamos dizer, pelos sites, porque, na verdade, a gente estava criando a história da interatividade no Brasil, a história do digital no Brasil. O que era aquilo? Pessoas descobrindo isso, né? E era uma coisa, assim, incrível, porque aí todo mundo já tinha descoberto, todo mundo queria entrar, e foram vários projetos fantásticos, a empresa explodiu, rapidamente foi de, sei lá, 150 para 350 funcionários, e essa realidade se manteve mesmo depois do estouro da bolha, lá em 2000. Nós perdemos alguns clientes, ganhamos outros, mas naquela época a gente começou a atender alguns clientes muito importantes. A GM tinha saído em 2000, e logo depois, uns 2 anos depois, entrou a Fiat, que tinha um projeto digital espetacular. Tinha um diretor que era o João Chaco, que super visionário, nos ajudou muito. A Sadia também, né? Tivemos algumas pessoas muito bacanas, relevantes lá, e a Sky também, outro cliente, mas a gente atendia todo mundo que você puder imaginar, de Bradesco, a Caixa Econômica Federal, Petrobras, TIM, esses clientes que eu já falei, CIA, HSTEL, olha, era uma empresa espetacular. E a gente chegou num tamanho muito grande, e eu, já sócia e vice-presidente de atendimento e novos negócios. Em 2007, nós recebemos uma proposta de venda, na época se chamava Aegis Group, hoje é o Denso Aegis Group, através da sua holding de serviços digitais, que era a Isobar, e nós fomos comprados. Foi um negócio bastante positivo, e foi um caminho onde a agência Click passou a se chamar Isobar. A Isobar Brasil hoje é
a herdeira da agência Clique. E eu continuei lá, nesse meio tempo dessa história, eu, assim, todos os grandes projetos e grandes negócios que você puder imaginar no digital no Brasil, eu fiz. A primeira campanha de mídia online, a primeiro site mobile do Brasil, na época não tinha, os primeiros projetos do então metaverso, que era o Second Life, fizemos projetos para o Bradesco, para a Credit Card, para a Fiat, nós chegamos a fazer, na época de Second Life, um carnaval digital no Second Life, com carro alegórico e tudo. E aí, um projeto também excepcional, que foi trazer o Google Street View para o Brasil. Foi uma negociação que eu liderei, onde o Google não tinha patrocinadores para o Street View, e numa viagem a Seattle, eu e o Chaco, a gente viu aquela ferramenta, e eu disse a ele que eu achava que teríamos possibilidade de fazer uma proposta de patrocínio. E ele aceitou, e nós fizemos, e foi muito bem sucedido. Enfim, e aí eu segui na agência Clique até 2012, né? Eu fiz o meu earnout. E depois disso eu fui trabalhei um tempo na MoMA, propaganda, tive um convite, trabalhei lá. Depois eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento de projetos de e-commerce durante 4 anos. E agora, mais recentemente, há 2 anos, eu me reencontrei com um antigo sócio meu da agência Clique, que é o Ricardo Figueira, que foi um dos sócios, na época nosso sócio de Brasília, e depois vice-presidente de criação da agência Clique. Ele ficou também muitos anos lá, depois foi trabalhar na Isobar em Londres, trabalhou alguns anos lá na Thomson, na Sat, voltou para o Brasil e fundou, primeiro trabalhando na África, a convite do Nizam, e há algum tempo fundou, há 3, 4 anos, fundou a Figtree. E a Figtree é uma empresa de projetos de inovação, branding e inteligência artificial. E na Figtree eu sou Chief Growth Officer, respondo pelo atendimento de clientes e pelo desenvolvimento de novos negócios. A gente tem clientes como o Bradesco, o Bradesco nos acompanha há muitos anos, é um cliente nosso. Eu, particularmente, tenho uma relação de negócio com o Bradesco há 29 anos, né? Então, bastante tempo. O grupo DNA, DNA Capital, do Pedro Bueno, e estamos aí fazendo história agora orientados a projetos de inovação e, como eu disse, inteligência artificial. No caso do Bradesco, particularmente, a gente faz parte do time que concebeu a personalidade da Bia, que é assistente virtual do banco, né? E a gente constrói todos os diálogos e a personalidade da Bia em conjunto com o time do banco. E tem muita coisa vindo aí pela frente. Então, de uma maneira assim, talvez não tão resumida, essa é a minha história até hoje. Eu sempre fui responsável, na maior parte da minha carreira, por atendimento e novos negócios. Como eu falei para você, é uma coisa que eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, com os clientes, e principalmente compreender o negócio dos clientes de uma maneira bastante profunda para viabilizar novas oportunidades. Então, todos os projetos maiores que eu tive envolvida sempre tiveram essa característica do novo, mas do novo não pelo novo, e sim o novo que faz diferença no resultado do cliente. Então, é uma coisa que eu vivi muito, né, e que eu continuo vivendo e que me atrai muito. E nesse sentido, assim, acho que o maior desafio de uma carreira profissional é você procurar estar sempre atualizado, sempre se renovando, e procurar pessoas que têm esse mesmo interesse e esse mesmo senso crítico. Então, esse que foi o meu sempre papel nas empresas onde eu trabalhei, ou fui sócia. Bom, eu acho que marketing, né? Como diz a palavra, marketing é mercado, né? E mercado significa pessoas fazendo negócios, significa vida, né? Vida real. Então, marketing, ele é uma ciência da vida real, do que as pessoas querem, precisam, de como elas se movimentam na sua vida econômica e social.
E o marketing, para ele ser bom, né, para ele ser efetivo, ele tem que viver não só do que é, mas também do que pode ser. Isso é uma coisa muito importante. E eu acho que eu sempre tive a oportunidade de estar envolvida com esse marketing do que pode ser. Não tanto o que já se fazia, mas muito o que não se fazia ainda e por que isso era uma possibilidade de negócios e de marketing. E, assim, eu realmente acho que o marketing tem que continuar sendo isso, mas de uma maneira cada vez mais realista, mais verdadeira, em função do que as pessoas têm hoje de oportunidade de se informarem, de construírem uma opinião própria, embora a gente saiba que existe muita mentira, muita inverdade, mas o fato é que as pessoas têm mais chance de criarem as suas próprias narrativas com informações que elas constroem de uma maneira totalmente não linear, né? E dentro desse contexto, eu acho que bom, para mim é uma ciência essencial, mas não porque eu trabalho com isso, mas porque eu acho que isso gera emprego, gera possibilidades econômicas, gera inspiração, gera alegria. É claro que nem tudo que é feito no marketing é bom, é bem feito, é tão bacana. E, obviamente, tem que se ter senso crítico em relação a isso. Mas o marketing bem feito, ele é um mundo de oportunidades e oportunidades criativas. Em geral, o que é criativo é inspirador. Quando eu falo criativo, não só criativo de mensagem, de uma coisa bela, mas também criativo como é na mídia, nas relações de negócio, em tudo que diz respeito às pessoas. Na verdade, o marketing está nos impactando o tempo inteiro. E o que assim, a única coisa que eu vejo no marketing é que existe um grupo grande de pessoas que ainda não percebeu o valor disso. Às vezes nos negócios B2B, ou empresários que acham que eu vendo porque eu tenho um bom produto, né? Uma das coisas que eu mais vivi, por exemplo, no mundo do e-commerce. O e-commerce, né, esse mundo do varejo, ele precisa crescer muito na ciência da experiência, né? Porque as pessoas, elas acham que vendem porque elas têm um vestido bonito, ou porque elas têm um produto que tem um resultado bom esteticamente, mas elas esquecem que o marketing é a respeito de construir a narrativa para que os outros acreditem naquilo que você acredita, né? E isso é uma coisa que precisa ser construída, precisa ser construído a narrativa que seja válida para você, que é dono de uma ideia, de um produto, ela precisa ser construída para os outros também. Eu acho que ainda falta muita percepção disso, principalmente no varejo brasileiro. Foi uma coisa que eu vivi bastante na minha experiência de e-commerce, de você pegar e ver um cliente e dizer assim, tá, eu vou investir X dinheiro no Google e quanto é que isso vai me dar de retorno? E eu sempre digo, primeiro você tem que ver, vamos dizer assim, quem você é na fila do pão, né? Porque se você é ninguém, vai custar mais dinheiro e vai levar mais tempo. Agora, se você é uma empresa que tem uma reputação naquele campo no qual você está querendo fazer negócios, que você quer vender de uma maneira legal, que você já vendeu isso de uma maneira legal, você realmente pode esperar um resultado melhor, né? E eu acho que isso é um aprendizado que muitas empresas precisam aprender a construir, e isso não se chama performance, porque as emoções das pessoas não são baseadas em performance. As pessoas têm sentimentos e decisões erráticas, e você precisa construir uma narrativa que é maior do que o custo do clique, por mais duro que seja aceitar isso. E eu acho interessante eu mesma me ouvir dizendo isso, porque eu sempre fui uma pessoa, e ainda sou, que defende bastante a questão da performance. Mas a performance sem contexto, ela não cria valor. E você acaba a sua marca, o seu negócio, ficando addicted, né? Viciado no clique e sempre gastando mais dinheiro e nunca você cria uma propriedade que é sua mesmo, né? Então, eu acho que o marketing ele existe para que as marcas criem valor próprio, histórias próprias,
e essas histórias passem a ter valor para os clientes, para os consumidores também. E acho que essa é uma discussão que hoje talvez as redes sociais tenham trazido mais para frente, porque no final do dia, quando você tem um influenciador, e tem vários, que tem 10, 15, 20, 50 milhões, 100 milhões de seguidores, né? No Brasil, acho que o maior influenciador é o Whindersson Nunes, nos Estados Unidos é a Kim Kardashian. Você fala, gente, mas por quê? Né? Por que isso? Porque essas pessoas criaram histórias, e essas histórias, de alguma maneira, conversam com as necessidades e com a realidade das pessoas. E aí você pega, sei lá, uma Disney, os parques da Disney têm menos seguidores que o Whindersson Nunes. Então você fala assim, uau, mas as pessoas não gostam da Disney? Claro que gostam da Disney, claro que tem o sonho de ir para a Disney, mas a narrativa de marketing nas redes sociais não conseguiu se apropriar desse espaço da maneira que, por exemplo, um influenciador conseguiu. Então, eu acho isso uma nova fronteira e que vai causar uma mudança muito grande no marketing, que não é só a questão da mídia, mas, assim, cada vez mais, que já se fala muito, mas eu acho que vai crescer muito, a questão do conteúdo como um instrumento de criação de valor. Quando a gente começou lá atrás a fazer campanhas de mídia online, era muito interessante, porque eu me lembro de comemorar, né, que a internet brasileira tinha chegado a 3 milhões de usuários. E eu estava assim, uau, e hoje são mais de 150 milhões. E na época, a gente fez um trabalho para a Coca-Cola, e já faz muitos anos, então acredito que não seja nenhum problema falar disso. E a Coca-Cola, ela estava em todos os lares do Brasil. Então, se você tem uma internet de 3 milhões de pessoas e um produto que está no lar de 200 milhões de pessoas, por que que a pergunta da Coca-Cola era por que que eu tenho que estar na internet? Porque eles eram maior que a internet, né? E a internet ia levar muito tempo para ser do tamanho deles, do ponto de vista de audiência de uma latinha ou uma garrafa. E, aliás, até hoje não é, assim, numericamente, você não tem internet em 100% dos lares brasileiros. Não sei como está a penetração da Coca-Cola. E naquela época, a gente fez um planejamento estratégico, e eu sempre tive muito envolvida com questões de planejamento estratégico dos clientes, e a conclusão foi o seguinte, que a Coca-Cola deveria estar na internet, porque aquele era um ambiente aspiracional das novas gerações. E a Coca-Cola, como marca que queria estar conectada com essas novas gerações, ela deveria estar presente nesse ambiente. Isso foi muito interessante, porque era uma resposta que nem eu previa. Não era a pergunta do cliente foi surpreendente, e a resposta para nós foi também bastante interessante. E aí, você me pergunta assim, né? Você é partidária, você é team digital ou team offline, né? Então, eu não sou nenhuma das duas coisas, eu sou team experience, né? Ou seja, qual é a experiência do consumidor? Onde ele está? Ele está na internet? Está. Ele está nas redes sociais? Está. Ele está na loja física? Está. Ele está na gôndola? Ele está. Então, a marca, ela tem que construir um ecossistema de relacionamento com o consumidor, onde toda a experiência seja um ponto de contato relevante para construir percepção positiva sobre a marca. E eu me lembro também, trabalhando, por exemplo, né, para a Sadia, que a gente trabalhei muitos anos, e que o consumidor a Sadia tinha uma reputação tão boa que quando ela via um produto amassado da Sadia no supermercado, ela nunca culpava a Sadia, ela culpava o supermercado. E outras marcas, quando você via aquela embalagem toda, vamos dizer, esculhambada, falava, essa marca é uma porcaria mesmo, né? Então, isso é muito interessante, porque mostra que em todos os pontos você tem que construir uma experiência de valor, né? Independente do tamanho de marca que você seja. Não é só a respeito de quem pode investir milhões, né? É a
feito de quem pode construir com qualidade um diálogo com o consumidor onde quer que ele esteja. Eu vejo isso muito nessas marcas assim, tipo Mercado Livre, Amazon. Vou falar do Mercado Livre porque eu acho que é um benchmark sobre vários aspectos, mas assim, você tem uma experiência de preço, tem uma experiência de aplicativo, e agora, não sei se se você observou, que eles têm o próprio carro do Mercado Livre andando pela cidade inteira. Você vê o Mercado Livre, que conecta com uma história que está todo mundo sempre esperando o Mercado Livre. E você, para lá e para cá, eu acho genial isso, entendeu? Não tem nada a ver de digital, de um monstro do digital, entendeu? Mas você vê aquele carrinho, aquela van, e você fala, aí o meu, está chegando quando? E isso é sensacional, é um entendimento de como se estende o diálogo, né, de uma marca que, inclusive, é puramente digital, nativamente digital. Então, eu acho que assim, a grande coisa é você não ser partidário de nenhuma tecnologia ou de nenhuma experiência, e sim ser partidário da necessidade do consumidor, do que ele quer, do que ele procura, de como ele procura, para construir com isso uma história realmente que faça sentido, que ele queira conversar com você. Eu tive uma experiência com uma grande empresa de produtos de consumo, que eu comprei um produto extremamente barato, comprei 3 unidades, eu sempre compro, e esse produto veio com defeito, né? E para você trocar o produto, os caras querem uma ficha maior do que a polícia. E assim, eu desisti no meio do caminho, né? E aí depois eles me mandaram um e-mail dizendo: "Ah, você quer continuar a sua conversa com a gente?" Eu falei: "Não. E você acha que depois do nosso atendimento você está mais ou menos inclinado a comprar os produtos?" Eu falei: "Menos. É uma porcaria, porque eu sou um consumidor, eu mandei foto do produto, 3 produtos. Eu nunca entrei em contato com vocês na vida. Eu estou aqui, já dei todos os meus dados, mandei foto do produto, você ainda quer o lote, o não sei o quê." Eu falei: "Cara, isso aqui você não quer me atender, você quer, sei lá o quê, mas não fazer um relacionamento comigo." E é uma empresa enorme, com um baita do marketing, mas nessa hora o marketing deles é zero, para mim, nota zero, porque ele não entende que a cadeia de valor se constrói em cada ponto de contato, respeitando as necessidades de cada consumidor. Quer ver outro exemplo que eu me identifico muito? Eu tenho pessoas da minha família com bastante idade, e eu também já, para enxergar de perto, não é tão simples. Você já tentou, eu vejo que você tem gray hair, né? Você já tentou ler embalagem pequena de shampoo, ou mesmo determinados aplicativos de celular? Você não consegue. Você não consegue. E a população brasileira de idade mais elevada está crescendo. Pode isso, gente. Então, isso faz parte do que eu acho que é marketing. Marketing é saber com quem você fala, como você fala, e em todos os pontos em que você fala, você falar de maneira cuidadosa e atenciosa. E acho que algumas marcas são boas nisso, outras não. Bom, acho que é até legal registrar que a gente está aqui conversando, né, em janeiro de 2022, né? E a conversa da vez é o metaverso, né? E se vai, se não vai, o que vai ser. Eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer, para o bem e para o mal. Para o bem, porque, obviamente, é uma experiência imersiva, que assim traz possibilidades incríveis de um ambiente ideal para marcas, para consumidores, mas também acho que é uma coisa que tem muitos riscos pessoais, né, seríssimos de desrespeito à privacidade das pessoas, de controle de dados, controle de informações. E eu acho que essa é uma grande jornada. Eu sinto, assim, as discussões do metaverso, especificamente, no nível que a gente estava com a internet em 1995. É uma estrada que vai ainda muito longe. E acho que ninguém sabe para onde. Agora, por que eu acredito que vai? Porque em todos esses anos, né? Então,
trabalhando com digital, eu nunca vi nada, quer dizer, quase 30 anos trabalhando com digital e inovação, eu nunca vi nada que pudesse ser e que não foi. Eu falei do Second Life, o Second Life como experiência, ele estava dando certo. O problema foi que a banda não era larga o suficiente e aí derrubou o Second Life. Mas as pessoas, elas urgem por inovação, por mudança, por novas experiências, né, para o bem ou para o mal, essa é a cultura da nossa sociedade. Então, eu acho que o metaverso vai ser uma discussão muito forte. Agora, acho que vai ser um lugar ainda mais difícil de se fazer a construção de uma experiência de marca, porque uma grande parte da experiência de marca está aliada ao impulso. Então, por exemplo, quando você vê chocolate sendo vendido no e-commerce, é uma grande dificuldade, por incrível que pareça, porque o chocolate, a indústria do chocolate, vende muito do impulso da venda. Ela não vende, não é uma decisão racional. Então, no chocolate, você tem que ser sem a gôndola. O digital é um problema, né? E eu sei porque eu já conversei com grandes fabricantes de chocolate. Então, eu acho que a forma de se construir narrativas, ela vai passar por uma grande discussão. Que eu acredito que o caminho mais bem sucedido ainda vai estar ligado ao conteúdo. Ou seja, você saber quem você é enquanto valor. Então, vamos supor, se eu sou um chocolate, que chocolate eu sou? Que história eu conto? Tarará, e ter pessoas buscando por isso, do que propriamente você está investindo em mídia para achar chocolate no metaverso, entendeu? Eu acho que isso vai ser muito difícil e muito oneroso, e eu acho que as marcas vão ter que construir experiências bacanas, aliadas a pontos de conexão no mundo virtual, perdão, no mundo real, porque as pessoas continuam vivendo aqui nesse mundo, ainda não viramos avatares, né? Acho que também vai ser uma coisa mais difícil do ponto de vista regulatório, porque quando nós começamos a trabalhar com a internet, por muito tempo, em certa medida, não como era, mas até hoje era terra de ninguém. Você capturava o dado, usava o dado, tratava o dado, mastigava o dado, compartilhava o dado e bora lá. Eu acho que hoje isso já não é mais tão simples e, com certeza, vai haver muita pressão regulatória sobre o uso de informações das pessoas no metaverso. Então, aí nós voltamos para uma situação que é duplamente, vamos dizer, difícil, que é o de achar as pessoas no mundo digital que nós não conhecemos, com um comportamento que não conhecemos, e sem a facilidade de dados que a gente tinha lá atrás, que a gente podia usar. Então, acho que haverá muito investimento para isso, mas acho inevitável. Um outro aspecto que eu acho que faz com que a experiência do digital realmente se potencialize cada vez mais é essa situação que a gente está passando da pandemia, porque a pandemia ela mudou para sempre a história da humanidade, né, como a gente conhece. Ou seja, por mais que a gente possa voltar a andar livremente na rua sem máscara, né, que eu não sei quando isso vai acontecer, mas se um dia isso acontecer, algumas coisas que foram aprendidas agora, elas não vão voltar. Elas não vão voltar a ser como é, entendeu? Então, por exemplo, imagina que aqui é uma casa extremamente digitalizada, meu marido também é uma pessoa que lida com tecnologia, eu nunca tinha comprado tomate ou legumes na internet. E eu comprei. Essa semana nós compramos legumes e ovos no Mercado Livre, porque especificamente nesse momento eu estou saindo do Covid, meu marido também, ninguém pode comprar nada na rua, então nós compramos tomate e ovo no e-commerce. E aí, depois que terminar, né, essa situação, bom, o preço é bom, entrega em casa, eu vou voltar a comprar, eu vou pegar e sair de novo e ir no mercado? Então, acho que não, né? Eu acho que não. Outra coisa, a experiência de trabalho, né? Então, estou aqui conversando com você na minha casa. Veja,
Hoje eu trabalhei o dia inteiro, tive um monte de reuniões, um monte de coisa, então, assim, eu acho que isso não vai ser mais como era antigamente. Eu tive que fazer um exame médico aqui na Vila Olímpia, né? A gente estamos aqui em São Paulo, aqui é uma região que na hora do almoço eu já trabalhei na Vila Olímpia, hoje é outro lugar, mas assim, você não tem lugar para sentar, para comer, para atravessar a rua, ser levado por um rebanho. Eu fui lá, hoje é que dia é hoje? 19 de janeiro, né? Fui lá ontem, sim, a rua deserta, porque voltou outro surto, Omicron. Então, assim, e as pessoas estão tocando a vida, ninguém nem mais fala que está em casa, está tocando. Eu não acho que isso vai voltar. Aqueles restaurantes que estão lá na Vila Olímpia, eu acho que o problema deles é bem mais lá embaixo, entendeu? Porque o cara trabalha mora lá longe, mora em, sei lá, Cotia, Alphaville, Tatuapé, e de repente ele pode fazer o mesmo trabalho sem gastar 1h30 para ir, 1h30 para voltar, comendo comida em casa ou pedindo até, enfim. Então, eu acho assim, o digital ele vai ser potencializado pela pandemia, já foi, e certas coisas não vão voltar atrás, porque depois que você aprende a fazer uma coisa de uma forma diferente, se ela é cômoda para você, ela se agrega como parte dos seus comportamentos na sua vida e você não volta atrás naquilo. Então, eu acho assim, eu acho que o digital vai viver um movimento ainda mais forte nos próximos anos, por incrível que pareça, do que foi hoje. Isso também acelerado pela questão de banda larga, é um aspecto importante, né? O que vai tornar... Eu sei que a banda larga não é acessível a todos, tal, mas no final melhora, acaba tendo impacto. Então, eu acho assim que a pandemia mudou, ensinou para as pessoas trabalhar diferente, você tem mais recursos a um custo menor, né? A questão do vídeo, a forma de você trabalhar via vídeo, etc. e tal, tornou essas comunicações digitais mais pessoais, porque eu acho que essa é uma coisa assim super importante. E eu acho que se não vai crescer mais, vai ser só por uma limitação importante que se chama mão de obra na área de tecnologia, que é um recurso em escassez global, né? E eu não acho que vai ser tão simplesmente superado. Mas eu vejo um mundo cada dia mais digital. E tem um outro aspecto também, que é a questão da voz, né? Porque hoje, não só no Brasil, mundialmente, você tem muitos analfabetos digitais, por várias razões. Uma das razões é porque a pessoa realmente não sabe usar a tecnologia. Não é que ela não é uma pessoa capacitada. Eu, por exemplo, hoje fui fazer uma consulta médica, o meu médico, um super médico, formado em medicina na USP, e não sabe entrar no Spotify. Eu tive que ajudar ele, entendeu? E isso para não falar das pessoas de terceira idade, que não sabem usar ou não enxergam. Minha mãe não consegue enxergar as coisas. Então, eu acho que a voz vai ser um espaço para trazer várias pessoas que são tecnologicamente analfabetas para o espaço digital com muita conveniência, que é uma conveniência que hoje ainda falta, né, ao digital. Você não consegue entrar num aplicativo qualquer e falar, eu quero sapato vermelho 35, vamos dizer, ou sandália Helena. Você não consegue fazer isso. Não porque não tenha recurso, mas porque ainda não foi feito, né, programado no aplicativo. Então, em algum tempo é isso que vai acontecer, você vai dizer isso e bora para frente. Eu mesma, por exemplo, esse supermercado que eu fiz hoje, por que eu preciso digitar tomate, cebola, amaciante, tudo de novo? Eu podia falar isso para o aplicativo e ele me trazer, mas ainda não é tão simples assim. Mas será? Será porque gera negócio, gera dinheiro e as empresas vão atrás disso, entendeu? Então, eu acho que o digital vai, por incrível que pareça, explodir ainda mais. Bom, eu acho que ter um espaço como a Abramark é essencial,
para o mercado profissional, de todos os níveis, desde as pessoas mais qualificadas, mais já experientes, até as pessoas mais jovens. Eu me lembro, quando eu estava, né, de novo, voltando à faculdade, voltando lá atrás, a GV tinha uma vez por semestre, tinha um seminário com Washington, que era um seminário de marketing, e vinham pessoas, na época, a pessoa mais marcante que vinha era o Washington Oliveto, vinha outros também. E a gente se empacotava no auditório para ouvir ele falar, e era uma experiência única na vida e da qual não ficou nenhum residual, porque não era gravado, não tá na internet. E eu acho que, em primeiro lugar, o fato, por exemplo, que nem vocês estão aqui me dando a oportunidade de contar minha história, contar minha visão, história constrói conhecimento, né? E eu acho que é importante isso. Eu acho que há vários profissionais aí maravilhosos que já gravaram depoimentos para vocês, e que se não fosse isso, a história dessas pessoas talvez nunca ficasse registrada. E eu acho que agora vai ficar registrada para sempre na voz delas mesmas. E isso é excepcional, né? Do ponto de vista de construção de conhecimento. E imagine, então, uma pessoa jovem hoje que me conhecer, ou conhecer qualquer outro profissional, ele pode entrar no portal e ver e fazer isso. Eu acho isso super importante, sabe? Nós, na agência Clique, fizemos um livro, uma época, eu tenho cópias do livro, e é um livro excepcional, mas só quem tem acesso ao livro tem, entendeu? E eu gostaria que aquilo estivesse na internet e que tivesse aquela história, não só na internet, mas falando da Abramark, que isso tivesse registrado. Então, de uma certa maneira, sei que vários dos meus antigos sócios estão aqui na Abramark, vocês estão construindo essa história e deixando ela materializada. Eu acho que é um espaço de conhecimento, de relacionamento, de troca de ideias, um espaço isento do ponto de vista de que ninguém está aqui tentando vender nada, mas sim contando sua história e dando sua contribuição, então uma coisa de generosidade também. E eu acho muito positivo e agradeço muito pelo convite, pela gentileza, pela atenção, como executiva, como mulher também, e como empresária. E, por favor, contem com a minha contribuição, porque é um projeto que eu valorizo muito.